Você que começa? Eu pensei que seria você que ia conversar, velho. Sou eu que vou começar? Não sei quem que vai começar. É eu ou é ele que vai começar? Eu achei que fosse ele. Então a gente começa em dupla. Então já tá no nosso episódio do Dicotomia Podcast, o episódio que vai fechar essa ideia do nacionalismo. Ai, ai, começou dessa forma muito inesperada aqui pra quem tá escutando. A gente quer dizer que a gente agradece muito se você acompanhou esses 3 episódios agora sobre o nacionalismo. E se você não gostou, a gente pede logo desculpa. Se o próximo mês a gente vai falar sobre outras coisas, a gente promete. A gente também enjoou um pouquinho do assunto. Mas vamos pro último episódio, porque esse episódio é interessante. E quem tá falando aqui é o Adler. Mas vamos ter a participação do Enio, E aí, galera, tudo certo? que já deu o seu aluno. Já deu esse confronto aqui de quem ia começar falando. E aí bateu o Matheus também. Diga aí seu hello, Matheus. Opa, tudo bem? E Rafaela. Olá, olá. E aí, hoje a gente vai falar sobre o nacionalismo negativo, como o nacionalismo afeta, e a gente vai tentar focar em bastante exemplos sobre como o nacionalismo se formou de forma negativa no mundo, né? A gente vai tentar usar o máximo de exemplos atuais, mas a gente também vai recorrer a questões históricas, principalmente para a gente embasar o nosso argumento aqui, né? A linha tênue que tem, né? Entre o nacionalismo ser uma coisa positiva, de unir a população sobre um bem comum, e enfim. E também ao outro lado, que é o nacionalismo exacerbado, né? Aquela coisa de tentar se sobrepor até os outros povos. E aí, Enio, como é que a gente pode começar essa conversa aí? Bem, Adler já fez essa retomada sobre os episódios do mês de setembro, né? Então eu gostaria de falar também, ressaltando o que ele já tinha comentado. Que se você não gostou de algo que foi dito nos episódios anteriores, se tiver críticas, sugestões, você pode entrar em contato com a gente, só seguir as nossas redes sociais, entrar lá no direct do @dicotomia_cast. Aí a gente vai poder estar sempre melhorando, trazendo o melhor conteúdo para vocês. Bem, seguindo sobre o episódio de hoje, tomando novamente os episódios anteriores, em que definimos o nacionalismo, colocando este como partindo de uma ideia de colocar a sua própria nação, a comunidade que você faz parte e se identifica, como superior às demais, né? Então, nós vamos começar daí, como esse nacionalismo se torna extremista e fica cada vez mais violento e excludente. Então, pessoal, que tá falando agora é o Matheus. E só relembrando mais uma vez, as questões dos episódios que já passou, que a gente falou um pouco sobre a questão da criação do sentimento nacional, né? Que sempre remete a um passado glorioso, a histórias, a acontecimentos históricos, que tentam unir as pessoas sobre a perspectiva desse tipo de acontecimento, para criar um imaginário, como a gente tinha citado o Benedict Anderson, um imaginário de que vocês fazem parte da mesma comunidade, que vocês possuem uma história comum. Só que o nacionalismo, apesar de ter vários elementos, como línguas, que já foram citados no episódio passado, alguns tipos de nacionalismo que são fundados em alguns elementos são mais ofensivos. Eu ressaltaria a questão do nacionalismo tanto religioso como étnico. Por que isso é perigoso? Nós temos exemplos históricos, como o próprio nazismo e o fascismo, que são nacionalismos pautados na etnia, que é a sobreposição de uma raça perante as outras, e a gente já sabe que tipo de movimento e o quanto isso é ofensivo e perigoso, e realmente uma mancha na nossa história. E nós temos atualmente uma nova retomada do nacionalismo, só que não seria legal nós compararmos e dizer que é igual do século passado com o nazismo e fascismo, porque não são movimentos totalitários. Seria uma retomada de um nacionalismo defensivo, que tenta utilizar o mecanismo do nacionalismo ou para cobertar más decisões políticas, ou para poder almejar algum objetivo, utilizando mais uma vez de políticas nacionalistas. É interessante essa questão que o Matheus fala, porque o nacionalismo, se você for parar para pensar, ele mexe muito com a questão do ser humano em si, a questão do ego. Então, a todo momento o nacionalismo tenta, como o Matheus falou, étnico, por exemplo, ele tenta se sobrepor em algum sentido do ego, né? Então ele infla o ego de quem faz parte daquela nação. Então ele fala que se você tem tal tipo de cor, você é superior. Se você tem tal tipo de olhos, você é superior.
ou certo tipo de religião, você também vai ser superior. E isso é uma coisa muito humana. Acho que qualquer um de nós gosta muito de receber elogios e falar que tá bem, nossa, como você é superior e tal. Legal. E, infelizmente, a gente, por diversas vezes, a gente se deixa cair nessa conversa. É uma das questões mais atuais de que se conversam sobre a questão nazista, era como a Alemanha nazista, mesmo com a maior parte da população letrada, com cursos superiores, enfim, formadas, alto nível de educação, se deixou levar por uma conversa de um cara falando que a raça deles era superior a outra raça. Então, é muito perigoso esse tipo de assunto, e é justamente esse o ponto que a gente vai tentar focar, essa questão negativa do nacionalismo, né? E aí a gente pega essa questão de superioridade que legitima esses certos atos, né? Então a gente vai legitimar ações tanto contra outras nações, como também contra territórios, né? Existem aí diversos exemplos de invasões, de políticas de países que tentam invadir e tomar conta, legitimado nessa conversa de que somos superiores, temos que, quem não se lembra, né, temos que catequizar o índio, temos que levar a civilização para certo lugar. Então, esse assunto, essa temática de ser superiores, tentar levar alguma coisa a algum lugar, é muito perigosa, né? Verdade. E Matheus falando aí, me vinha muito uma frase de um autor chamado Boris Fausto, que ele, quando fala de um nacionalismo autoritário, ele diz que esse é instrumentado por nações, principalmente em épocas após guerras, né, que você aí vai dividir territórios entre os vencedores, né? E ele dá um exemplo que foi o chamado Banquete Europeu, que foi quando aqueles impérios coloniais foram ali partilhar territórios colonizados. E aí a África, o continente africano, foi um desses. E isso deixou muitas consequências posteriores, né? Que foram muito graves assim para o continente, que a gente vê até hoje. A independência de muitos países africanos, além de todo um contexto internacional de descolonização, ela foi movida pelos movimentos de caráter nacionalista, ali mesmo dentro do continente africano, que foi uma reação a esse imperialismo europeu, ligado também a um panafricanismo, né? Uma ideia de união africana, né? Vamos todos nos unir para enfrentar o nosso colonizador. Mas, como se sabe, os novos países em África, eles se formaram sobre a mesma base territorial lançada pelos seus colonizadores europeus. Aquela mesma base territorial da chamada Partilha da África, né, entre os colonizadores. Isso quer dizer que os colonizadores, eles trouxeram a sua ideia, o seu molde de um Estado nacional, que a gente já falou aqui nos nossos episódios anteriores, uma ideia ocidental para aquele território, né? E que aquele território, ao contrário dessa ideia de Estado nacional, ele abrigava em si diferentes grupos étnicos, né? E não uma nação única. E aí, com o passar do tempo, inúmeros conflitos étnicos pela disputa de poder interna àqueles diferentes países começaram a se desenvolver, né? E estão aí até hoje. Especialmente na África subsaariana, as guerras civis, elas são baseadas, além da atuação de grupos fundamentalistas religiosos, na fragmentação etnopartidária, que basicamente são os partidos políticos divididos não entre diferentes ideologias políticas, mas entre diferentes etnias. Alguns autores, porém, afirmam que a etnicidade não é a causa principal desses conflitos, mas a sua instrumentalização pelos ditadores africanos que possuem alguma ligação com as potências ocidentais. Então a gente vê ainda esse imperialismo europeu, daqueles ditos superiores, ainda hoje atuando nesse continente. De todo modo, a etnicidade, né, a noção de etnia, de um povo ligado aí por raízes de origem, né, de uma ancestralidade, isso entrando em choque com aquele conceito de nação e Estado nacional, é o ponto que fomenta muitas das guerras civis nos países africanos hoje, forçando aí uma emigração forçada de muitos civis que se somam aos que vêm do Oriente Médio, por exemplo, para tentar a vida na Europa.
se tornam aí refugiados políticos, né? Então, Rafa, eu pensei em dois exemplos, um propriamente dito no continente africano e o outro no Oriente Médio. E começando pelo continente africano, eu pensei no massacre de Ruanda de 94, em que foi pautado na briga entre as duas etnias predominantes do país, que são os Hutus e os Tutsis. E quem pesquisa entende que grande parte desse conflito étnico se baseia no próprio imperialismo europeu, como você falou, em que os belgas, ao colonizarem o território que hoje se entende por Ruanda, eles introduziram questões de superioridade étnica racial entre os Hutus e os Tutsis, dizendo que uns eram mais capazes intelectualmente do que outros. Além da introdução desse tipo de pensamento, há também uma grande diferença da parcela de população de Ruanda dividida, porque uma etnia possui cerca de 80% da parcela de população e a outra é coisa de 14%. Por exemplo, é como se você jogasse dois grupos diferentes em uma panela, traz um outro motivo de intriga para eles e simplesmente fecha a panela e deixa lá no canto. Obviamente, uma hora isso vai eclodir. Então a gente pode meio que culpar o período do imperialismo europeu, da colonização belga, pelo próprio massacre de Ruanda, né? E que posteriormente cabe um assunto talvez para outro episódio do que esses países que foram imperialistas não fizeram para ajudar na época do massacre de Ruanda. Mas voltando para o segundo exemplo, eu pensei na questão curda, e eu acho que até a Enio pode me ajudar um pouco, se ele lembrar de outra coisa, que os curdos sempre foi um povo, uma nação que não possuía um território. Mas existe a história de que os curdos lutaram na Primeira Guerra Mundial, ao lado da França e da Inglaterra, contra o Império Turco-Otomano, com a promessa de que eles ganhariam seu próprio território. Essa promessa foi baseada no Tratado de Sèvres. Me perdoe se eu estiver pronunciando errado o francês. Esse tratado é do ano de 1918 e que diz que os curdos teriam direito a uma parcela de um território e poderiam fundar o seu então Estado. Só que, ao fim do Império Turco-Otomano, a Turquia, que foi fundada em 1923, foi ainda mais rápida e fez um tratado de Lausanne em 1923, já definindo os territórios e a soberania da Turquia na região. E aí isso foi dividido também entre Síria, Irã e os curdos, que é uma nação que cobre a região onde estão esses três estados hoje, ficou dividido, não tem um estado, e aí eu acho que isso cabe um bom exemplo também de nação sem estado, porque como a gente falou no episódio passado, a nação prevê da formação do Estado, né? Quando você falou aí de nações sem Estado, né, eu lembrei também da apatridia. São aquelas pessoas que são chamadas de apátridas, né, que não têm uma nacionalidade definida. E aí que isso por várias razões, seja discriminação contra minorias nos seus países, né, de onde elas vieram, a falha em reconhecer que os residentes desse país são cidadãos, né, quando os estados eles se separam, se tornam independentes, e vários outros conflitos internos, né? E aí essas pessoas apátridas, né, sem nacionalidade, elas também fazem parte dessa problemática desse nacionalismo negativo, né? Porque elas simplesmente não têm nenhuma nacionalidade em seus documentos. Então, elas também são uma consequência desse conceito no nosso mundo atual, que conta com tantos apátridas, né? Mais de 60 mil pessoas apátridas. Eu não costumo estudar muito direito internacional, mas eu fico tentando imaginar o tamanho da problemática que deve ser para uma apátrida em termos de direito internacional, né? Eu não sei, eu acho que ele deve perder vários direitos em termos internacionais por conta disso. Então, eu vou voltar aqui, tentar voltar para uma questão muito individual, da característica das pessoas em si, da natureza humana. Eu já falei, né, dessa questão da natureza humana, da questão do ego e tal, mas acho que tem um outro ponto também que é importante, da questão do pertencimento. Acho que nós, como seres humanos, nós temos essa necessidade de ter esse sentimento de pertencer a algum grupo. Então, se você está escutando a gente agora, pensa na sua sala, ou então pensa no seu trabalho. A sua sala provavelmente tem vários grupos, e você consegue dividir eles. Você fala, pô, aqueles dali são os caras que estudam pra caramba, aqueles dali são do fundão, esses daqui são os que estudam tiram só nota 10, os daqui é o grupo aqui do rockzinho e tal. Então vocês conseguem ver aqui qual o grupo que tem. E isso fica muito claro, por exemplo,
na questão vou trazer um exemplo mais de cultura pop, que é o exemplo do filme A Onda, né? O filme A Onda é um filme essencial para a gente entender toda essa questão de nacionalismo e tal. Sim, sim. Esse filme é bem interessante, no caso a versão alemã de 2008, porque ele fala sobre um experimento que o professor de autocracia está fazendo com a turma e que vai ser o trabalho da semana, em que ele busca uma definição do que seria um regime autocrático. Aí, buscando essa definição, surge um monte de características, como ideologia, insatisfação, um líder e, por último, é citado o nacionalismo extremista. A partir daí, o filme vai desenvolvendo essa ideia que o Adler já citou, dessa ideia de pertencimento a um grupo, partindo da premissa que isso seria uma coisa boa, que fomentaria uma maior união dos indivíduos, no caso do filme, da turma, né? Com isso, o professor começa a distribuir a sala de uma forma diferente, colocando um aluno que se sai bem junto com um aluno que vai mal nas matérias, para que eles possam se ajudar para reforçar ainda mais esse sentido da união. Aí isso vai evoluindo, que em certo momento do filme, um personagem que eu não consigo lembrar o nome dele, só revendo para ver, um personagem que é psicologicamente mais instável, ele está sendo agredido por alunos de outra turma do colégio. Lá, ele acaba sendo ajudado por alguns alunos da turma dele, né? Da turma de autocracia. Aí, esse gesto, né? Que eles já estavam em esse processo de fomentar a união do grupo, isso mexe com ele. Ele se sente cada vez mais pertencente a esse grupo. Já em outros momentos, esse mesmo personagem, ele começa a chamar a outra turma, que no caso é a turma de anarquia, de forma pejorativa, chamando de malditos, de anarquistas imundos. Assim, saindo dessa premissa de união, o comportamento do grupo vai ficando cada vez mais extremo. Eles começam a buscar elementos que os identifiquem como grupos, símbolos, né? Se for para lembrar o episódio anterior, começando pela camisa branca. No caso, essa camisa branca, esse uniforme comum, quando é sugerido, alguém diz que isso seria bom, porque uma roupa igual, uma roupa em comum, elimina as diferenças sociais. Não dá para você saber quem é o pobre, quem é o rico, quem é o bom aluno, quem é o mau aluno. Ficaria todo mundo no mesmo patamar. Isso seria um bom motivo para ter essa união, né? Aí, só que o problema é como você está mesmo falando, se desenvolve demais. Isso seria essa ideia. Uma coisa boa que elimina as diferenças e todos, assim, seriam como um só. O professor da turma, ele ficava ressaltando, né, que a união é poder. Aí essa ideia de se vestir igual, de ter um grupo próprio, um nome, no caso a Onda, que é o mesmo nome do filme, continua e vai se extrapolando, porque ela vai saindo da sala de aula e vai cooptando cada vez mais pessoas. Tem cenas, por exemplo, que esse grupo ele só permite a entrada de pessoas em certos lugares que estiver com a camisa branca ou que fazer a saudação da turma, né? Saudação da Onda. Com isso, esse sentimento vai se tornando um sentimento de superioridade em relação aos outros grupos, chegando ao ponto de que ou você faz parte da onda ou você não faz parte da onda. E se não faz parte, tem que ser eliminado. Essa é a ideia. Para ilustrar bem como que uma noção que é tomada para ser uma coisa boa se torna algo terrível, né? E é mais ou menos assim que podemos associar esse nacionalismo extremista e excludente em relação à sua lógica de funcionamento ao filme, porque as ideias são parecidas, né? Você une os indivíduos em um grupo com base em traços culturais, étnicos e históricos em comum, com a premissa de que isso vai ser uma coisa boa, né? Que vai trazer o fortalecimento do grupo, da nação, vai aumentar a união. E essas características ele acaba por se desenvolver e vai atribuir status de superioridade. E a partir daí pode acontecer coisas que já foram citadas por Rafa e por Matheus, como colonialismo e catequização, buscando eliminar ou então subjugar os outros grupos. E o que Enio falou, foi muito boa a questão de todos esses exemplos que Enio traz do filme, porque, vamos lá, ele é um filme, é uma coisa muito popular, qualquer um consegue assistir, né? Pega, bota na TV, assiste, vê todas as coisas e às vezes não consegue ver os pontos que estão ali, a mensagem mais profunda que o filme quer passar. Para a gente tentar dar uma traduzida nesse filme, trazer para a questão mais conceitual,
a gente pode pensar numa ideia que o Nuno Severiano traz no livro dele, na introdução, que a gente citou no episódio anterior. Ele traz 3 pontos do nacionalismo, e aí como o nacionalismo, de certa forma, vai se extremando, como ele falou. O primeiro ponto é a identificação com o mesmo. Então, como ele falou, as pessoas se identificam, se ajudam, têm a mesma tem hábitos iguais, são da mesma sala e tal. Então eles se identificam. O segundo ponto é a negação do outro, que é justamente essa ideia de oposição. Então, a partir do momento que eles se identificam com uma camisa ou com um gesto, com uma saudação, eles acabam, além de você se identificar com o mesmo, negar o outro. Então, quem não tem aquela camisa, quem não faz aquele gesto, quem não faz parte da onda, não é igual a eles. Então, são opostos. E o último ponto, que para mim é o ponto mais é o ponto mais complexo e perigoso, que é justamente a luta pela unidade interna, a reafirmação na questão externa. E aí a gente poderia tomar essa ideia como se fosse o colégio. Então, afirmar-se dentro da própria sala seria a afirmação interna e negar o externo, que seria as pessoas das outras turmas, das outras salas, como o N falou, questão de chamar o outro de anarquista, sempre em sentido pejorativo. Então, tudo isso causa esse nacionalismo extremado, causam todas essas consequências que a gente vai exemplificar daqui para frente. Um movimento que cresce nessas últimas décadas, né, e é muito motivado pela questão da globalização, é justamente a ideia de você não ter o nacionalismo e de você ser um cidadão do mundo, digamos assim. Você perder e deixar de lado deixar um pouco mais de lado essa questão de pertencer a um estado, a uma nação, e você se sentir mais parte do mundo em si. Só que isso é muito legal, muito positivo. Eu acho que a gente começa a ver a outra nação mais próxima da gente, mas a gente sabe que para toda ação tem uma reação. E essa reação recente é justamente dos movimentos de extrema-direita que começaram a querer voltar e negar essa ideia cosmopolita, né, do cidadão do mundo. E então, tipo, Estados Unidos, a gente vê na França, a gente vê na Europa de forma geral, a gente pode citar a Hungria, diversos países que tentam reafirmar o nacionalismo como forma de contrabalancear esse movimento de cidadão do mundo, né? A ideia de negar o nacional. Então, o Brexit foi um movimento assim que foi baseado num nacionalismo exacerbado mesmo, foi fruto dessa onda nacionalista que muitos países hoje estão vivenciando, né? Na última década. É baseado também num conceito chamado ufanismo, que seria exatamente esse nacionalismo exacerbado, né? Quando um país tem um orgulho excessivo, um sentimento de superioridade em relação aos demais. E o Brexit, no seu contexto, se deu basicamente como uma reação àquela política da União Europeia de acolhimento dos refugiados, né, dos imigrantes que ali chegavam cada vez mais às portas da Europa. E aí, endossada pela ideia, principalmente das cidades do interior ali da Grã-Bretanha, né, de que os demais países europeus se desenvolviam mais do que eles. Então, nas manifestações que aconteciam na época, a gente via muitos slogans, né? muitos cartazes de imigrantes principalmente do Oriente Médio chegando ali e sendo logo expulsos, né? A gente tinha essas imagens nas manifestações. E também um famigerado slogan dizia que queremos o nosso país de volta, como se a Grã-Bretanha em algum momento tivesse sido tomada deles, né? Que a União Europeia ali tivesse tomado de alguma forma o país dos seus cidadãos, né? Então queremos o nosso país de volta. Ou seja, queremos os dias de glória, talvez, de volta, né? Também esse nacionalismo exacerbado, ele é marcado por esse saudosismo, né? De dias que foram mais gloriosos, de um passado que teve mais sucesso, né? Do que os dias atuais. Então, representaria essa volta, né? Aqueles anos dourados de outrora, que hoje não se tem mais. Então, o Brexit foi essa reação, né? A saída da Grã-Bretanha da União Europeia foi uma reação desse nacionalismo negativo, né? Exacerbado, que a gente vê em muitos lugares do mundo hoje. Essa sua palavra sobre a questão do Brexit, eu acho que
já falam muito do que a gente vai falar agora sobre a questão desse movimento nacionalista atual, né? Como o Edler já falou, uma coisa que vem acontecendo em vários locais do mundo. E só que o que eu gostaria de ressaltar, pelo menos porque eu percebi, a diferença dessa nossa nova onda nacionalista, acho que seria a questão de que agora não é mais só exaltar e afirmar que você é superior ao outro, mas afirmar que o outro agora é seu inimigo e que você não está indo bem por causa dele, que a culpa é dele, é do imigrante, a culpa é do muçulmano, que são discussões sobre xenofobia, crise migratória, que são coisas que estão explodindo atualmente num nível alarmante e que sempre tem aquele elemento da, como a Rafa já falou, da retomada daquele passado glorioso, né? Mas que eles estão realmente apontando o inimigo, dizendo que aquele cara que é o culpado da decrescente econômica de um país, e é isso que o Putin faz, é isso que o Trump está fazendo também. O Trump, ao dizer que iria criar um muro no México, ele está dizendo que a culpa são dos mexicanos. A economia norte-americana está indo mal por causa dos mexicanos. Eu vou resolver expulsando os mexicanos daqui. Vai lembrar que a campanha presidencial do Trump tinha aquele slogan, né? Fazer a América grande de novo. Então, de novo, ressaltando a ideia de voltar ao passado glorioso. Exatamente. É um político que vai trazer promessas, né? Promessas de retornar àquele período glorioso, adotando e determinando quem é o inimigo. E aí nós temos, por exemplo, o Putin, que tem análises que dizem que no momento em que o Putin e o Trump apresentam uma certa aproximação, o Putin teria que definir um novo inimigo, porque não adiantaria mais apontar os Estados Unidos como seu principal inimigo, uma vez que ele está tentando se reaproximar, né? Dizem, estudos vão falar que a questão da Crimeia, da anexação russa pela Crimeia atualmente, seria um modo dele adotar um novo inimigo para que ele consiga manter o apoio populacional nas medidas políticas dele. Ou seja, mais uma vez, como a gente já tinha falado no episódio passado e como retomamos nesse, é o uso do sentimento nacional, do nacionalismo como instrumento político mesmo. É você utilizar desse sentimento das pessoas para poder tomar decisões e acobertar problemas, né? Nós temos a questão da Índia, que ao ler eu pensei logo na questão de Ruanda, que são a questão dos hindus, que são a maioria populacional na Índia, e que existem movimentos radicais hindus que estão, tipo, a ponto de querer dizer que tem que expulsar os muçulmanos e aqueles outros que não são hindus, porque, por exemplo, comem carne de vaca, que é um animal sagrado para a religião hindu. E eles acham que expulsando essas etnias, a Índia também vai melhorar e que a Índia é hindu, tipo, propriamente hindu. E isso tem diversos problemas, né? Porque você está sendo excludente. E o que é que isso pode desembocar? Um novo massacre, estilo de Ruanda? E é interessante porque, segundo alguns autores, muitos países hoje vivem um chamado nacionalismo defensivo, que é exatamente o que o Matheus estava falando, né? Que se baseia em uma falta de confiança, na ideia de que precisam se defender de uma ameaça, né, que outros representam, seja essa ameaça real ou imaginária. Um outro exemplo, além desses que Matheus já falou, é a fala do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, quando Trump foi eleito, né, alguns anos atrás, de que os imigrantes são um veneno. E com essa vitória de Trump nas eleições, né, à época, se animou agora porque poderia afirmar que haveria com isso uma volta da verdadeira democracia. A gente está aí falando novamente de uma volta, né, volta a algo que já foi melhor. Então, ele dizia que essa vitória de Trump, né, compartilhando dessa sua ideia em relação a imigrantes, representaria a volta de uma verdadeira democracia para os países ocidentais, né, para os países desenvolvidos. Um outro tema que pode ser citado sobre essa questão do refúgio, com base no texto do Edward Said, né, do livro Orientalismo, que o orientalismo é essa construção que reforça esse imaginário de que os árabes, de que o Oriente, os muçulmanos, são violentos e não civilizados. Esse imaginário, cabe ressaltar que ele não foi criado por meios populares. Ele não foi criado por meios populares. Ele foi feito dentro da academia, com publicações e obras que reforçam esse perfil supostamente terrível desses povos. Podemos notar em obras do século XVIII e XIX, como as do pintor Jean-Léon Gérôme, que traz em pinturas como O Mercador de Tapetes ou A Piscina no Harém, o Oriente Médio como pessoas não civilizadas, com
segurando cobras, pessoas nuas, uma coisa bem caricata, estereotipada mesmo. Então essas coisas elas vão sendo perpetuadas no imaginário das pessoas ao longo dos anos e vão sendo ressignificadas. Isso me faz lembrar um relato que vi uma vez de uma pessoa que foi para algum lugar da Europa ou foi no Canadá. Não tenho certeza porque são os dois lugares onde tem uma forte comunidade Sikh, né? Mas enfim, ela chegando no país, ela se deparou com um homem de turbante, no caso um homem Sikh, da religião Sikh. E imediatamente ela se sentiu insegura por conta daquela figura, né? Por conta desse estereótipo criado que eu falei. Uma figura do Oriente Médio como algo que dá medo, não civilizado e até mesmo exótico. Já trazendo para elementos da cultura pop, temos o filme Aladdin, né? E nem estou falando do filme recente, que também tem uma série de críticas sobre reforçar estereótipos sobre a cultura árabe. Mas me refiro à animação, mais especificamente à música que tinha da primeira versão do filme, que foi lançado em VHS, que é o Noite da Arábia, que tem uma letra que dizia assim: vão cortar sua orelha para mostrar para você como é bárbaro o nosso lar. Era a mesma letra em todos os idiomas, então nem precisa falar que era questão de tradução, porque era a mesma letra, só foi cantada e traduzida diretamente. Hoje você não encontra mais o verso porque foi duramente criticado. Foi refeito todo o trecho e botado outras palavras, né? Porque seria totalmente sem noção que a música está se referindo a um relato de uma pessoa árabe dizendo que o seu lar é violento, que o seu lar é bárbaro. Para você ver como que essa imagem é criada para falar que até mesmo quem faz parte do Oriente acha o seu lugar inseguro, violento e bárbaro. Ou seja, esses estereótipos estão sendo sempre reforçados e acabam virando instrumentos para as políticas nacionalistas que estamos vivenciando atualmente. Eu acho que, como nota de rodapé, é que sempre quando eu ouço em crise migratória, eu acabo lembrando de Milton Santos e a discussão sobre a globalização, né? Desde antes, ele já fala que não são todos que são cidadãos do mundo, né? Não são todos os cidadãos do mundo. Nem todo mundo pode ser cidadão do mundo. E isso, claro que o Milton Santos trabalha sobre uma outra perspectiva, não a nossa que a gente está adotando aqui, da questão nacionalista e tal, mas que é uma frase que marca, né? Porque não é todo mundo que é cidadão do mundo. Não é permitido a todos. Existem sim uma excludente ainda. E isso que Enio falou também tem muito a ver com o sentimento de insegurança, né, que levantou aí políticas de segurança nacional, principalmente depois do 11 de setembro, né? E foi quando houve esse crescimento da xenofobia, principalmente ao que vem do Oriente, né, como Enio ia falando. É muito interessante a gente notar, né, que muitas dessas políticas contra os imigrantes se baseiam nesse argumento da segurança nacional, né? Que se consolidou mais aí depois dos ataques de 11 de setembro de 2001 lá nos Estados Unidos, que liderou aí o mundo ocidental nessa luta contra o que é mal, né? E esse mal muitas vezes tem um rosto oriental, né? E aí a gente vê o crescimento da xenofobia, principalmente hoje, né? Com essa crise migratória que a gente vinha falando e tudo mais. É uma propaganda barata, né? Os políticos, os estados se beneficiam de uma propaganda barata. É muito fácil você pintar o outro, né? O exterior, o estrangeiro. É muito fácil você falar que o outro é perigoso e, a partir disso, legitimar um ataque, legitimar uma violência contra o outro. E, como o Rafa falou, a questão da segurança nacional. Por que você fez isso? Era uma questão de segurança nacional. Mas aí, qual é o limite da segurança nacional? Até quando você pode atacar em legítima defesa, digamos assim, em segurança nacional? Então, são todos argumentos muito que utilizam da retórica, né, para tentar legitimar as suas ações. Então, só trazendo um plus, assim, eu queria trazer a questão dos indígenas, né? E não estou falando de indígenas só no Brasil, tô falando de indígenas no mundo todo, né? Porque a gente pensa em nacionalismo, a questão da crise migratória, o efeito negativo do nacionalismo, e a gente não pensa nos indígenas. A gente pensa em pessoas que vêm de outro estado, de outro país, para ir vêm para o nosso, né? E os indígenas, se você parar para pensar, seriam o quê? Injustiçados, talvez? Porque, veja, se eles estavam aqui antes de nós, vamos pensar assim, antes da nossa história que é contada, eles não teriam o direito, então, de reivindicar a terra,
e pretextos nacionalistas, por exemplo. Então, já pensando sobre isso, eu vou fazer um apanhado histórico rápido e gostaria de começar com a Convenção 107 da OIT, do ano de 1957, e foi um dos primeiros documentos que tratou a questão indígena, das populações indígenas. Por que populações indígenas? A convenção trata os indígenas como populações e não povos. Por que não povos? Porque no momento em que, em 1957, pós Segunda Guerra Mundial, com a independência dos países que foram colonizados pelo imperialismo europeu, tinha a questão da autodeterminação dos povos, desse princípio do direito internacional. E aí, quando você colocasse povos no documento, você daria uma brecha jurídica para que os indígenas pudessem reivindicar esse tipo de direito, né? De autodeterminação dos povos. Não era uma coisa que a Europa queria, porque, mais uma vez, a gente está pensando em 1957, OIT, majoritariamente países europeus, que foram imperialistas. E essa convenção já tratava de delimitar os indígenas como populações e não povos, já retirando essa brecha de autodeterminação dos povos, e também dá um caráter de tutela aos indígenas. Em que? Em que sentido? De que os estados seriam responsáveis por encaminhar os indígenas à identificação com o sentimento nacional daquele estado. Vamos pensar no Brasil. Se nós temos a questão da importância da Inconfidência Mineira, por exemplo, para a gente, o indígena pode não compartilhar desse mesmo sentimento conosco, porque ele tem uma outra história, é um outro identitário imaginário, é diferente do nosso. Então, essa convenção já é ofensiva, se você parar para pensar, porque, na verdade, é para os estados, vou parafrasear aqui, catequizar os índios, vamos fazer assim, como se fosse uma nova catequização. Você vai pedir para o indígena abandonar a história dele, a cultura dele, a identidade dele, e se unir à brasileira, por exemplo. E isso se arrastou bastante até 1989, que teve a Convenção de número 169, também da OIT, em que já tentava mudar esse panorama para tirar esse efeito de tutela e trazer mais direitos aos indígenas, como nação, como povo. Mas antes de 89, a gente pode pensar na década de 70, que foi o início de movimentos como o da Bolívia, em que os indígenas pediram cada vez mais participação política e direitos. Sendo que em 2009 tivemos a reeleição de Evo Morales, um presidente autodeclarado indígena, que houve a promulgação da Constituição, da nova Constituição boliviana, em que trazia agora que a Bolívia era um estado plurinacional. E a gente falando da Bolívia, aqui na América do Sul, a gente pode pensar um pouco no Brasil, que é um país que também só veio tratar propriamente dito dos indígenas nessa perspectiva da Convenção de 89, quando saiu a nossa Constituição de 1988, em que nós demos mais direitos aos indígenas e que tiramos esse um pouco desse efeito de tutela sobre os indígenas. Mas, mais uma vez, a questão do Brasil ainda é muito no papel, mas que ainda não é muito prática. Mas que tem coisas, por exemplo, a questão da FUNAI, que alguns grupos indígenas condenam a FUNAI por ela ainda manter um papel da mesma Convenção de 57, em que ela tutela os índios. Inclusive, o próprio Darcy Ribeiro, ele participou, ele apadrinhou, na verdade, uma outra organização, uma outra fundação que veio de contraponto à FUNAI, que seria a UNE. Somente indígenas participavam, propriamente dito, das discussões, e que eles tentavam buscar por direitos mais, por mais participação política e coisas desse tipo. Mas que a questão indígena ela é diferente, por exemplo, do povo basco, dos curdos, porque ela se autodenomina como nação, mas ela não requer um Estado próprio. Ela quer que seja reconhecida como uma nação pertencente ao Estado que ela já faz parte. Assim como foi na Bolívia, os indígenas que estão dentro do território brasileiro, eles não querem ter o próprio Estado. Eles só querem ser reconhecidos. Eles querem que o Brasil seja mais um país plurinacional. Que eles tenham os mesmos direitos que nós, sem ter que serem submetidos aos nossos processos de criação do sentimento nacional, né? Podemos fechar, então? Vamos embora. Então vamos fechar aí trazendo todo esse resumo, né? Para você que só quer pegar o resuminho e tal. O que essas questões nacionais trouxeram? São crises que levam a acreditar que você tem um passado melhor e que vai te fazer acreditar que o outro é ruim para você. Ele rouba seus empregos, rouba seu salário e vai gerar essa xenofobia e outros ataques virão. Então, para efeito geral, esse episódio vai se chamar Nacionalismo Negativo por isso. Porque chega um ponto que o nacionalismo se extrapola e causa todas essas questões um tanto quanto negativas. Então, vamos às nossas indicações. A primeira indicação vai ser de
Rafa? Então, hoje eu tenho 3 indicações que também foram as minhas referências. O primeiro é um artigo de Marina Guzmão de Mendonça, que se chama A Descolonização da África, Nacionalismo e Socialismo, que fala um pouco dessa trajetória histórica, né, do continente africano, com o seu nacionalismo e como ele desembocou nas crises que nós temos hoje, crises étnicas, né, que fazem uma distinção entre nação e etnia, né, de uma nação étnica para uma nação cívica, algo bem complexo. Um outro artigo é Nacionalismo, Xenofobia e União Europeia, Barreiras à Livre Circulação de Pessoas e Ameaça ao Futuro do Bloco Europeu, de Vitória Volcato e Luciane Klein, que fala, né, disso, do Brexit e de todas e outras implicações, né, para a integração europeia. E um último, que é um título que eu achei assim genial, que é Os Malvados Favoritos, Pensamentos Nacionalistas Autoritários Analisados por Boris Fausto, de Sandy Maria de Andrade, que faz uma relação muito interessante entre nacionalismo e governos autoritários, né? Como, principalmente hoje, e até mesmo no nosso país, né? na nossa história, como esse nacionalismo negativo ele se apresenta muitas vezes por meio de governos autoritários, né? Por meio até de ditaduras em muitos lugares do mundo. Então é isso. Eu vou trazer como indicação, no meu caso vai ser Os Índios e a Civilização, da Darcy Ribeiro, e vou trazer um filme também, que seria o Hotel Ruanda, que eu acho que é um dos mais famosos, que retrata sobre o massacre de Ruanda, mas que eu acho interessante. Então, eu quero abrir esse espaço aqui pra falar, pra assistir o filme A Onda. Acho que A Onda é um bom filme pra você, além de ser um filme bom pra você se distrair, é um bom filme pra você entender melhor sobre esse assunto de forma mais leve. É isso aí, gente. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Siga a gente nas nossas redes sociais. Twitter e Instagram é @dicotomia_cast. Então vai lá que a gente está produzindo muito conteúdo legal. E segue a gente lá. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Valeu, galera, por escutar. Bye, bye.